Tudo bem? Meu nome é Cida Gonçalves, eu sou produtora cultural e hoje eu vou conversar com vocês a respeito dos princípios básicos em produção cultural. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao fomento direto aos profissionais do setor de cultura, a qual esse projeto faz parte. É uma felicidade a gente ter projetos como esses que nos dão o direito a uma palavra, a falar para vocês sobre a nossa área, e no momento em que todo o setor cultural sofreu muito com a pandemia, então iniciativas como essa são primordiais para a nossa carreira. O meu nome é Cida Gonçalves, eu sou publicitária, sou formada pelo Instituto Metodista de São Bernardo do Campo, sou pós-graduada em marketing pela ESPM e fiz vários cursos ligados à área de cultura que me deixaram com um portfólio bastante interessante, com conhecimentos, com mais base para poder trabalhar nessa área de produção cultural. E nada como a experiência mesmo que a gente tem trabalhando. Eu costumo dizer que eu meio que inventei essa minha profissão, porque eu comecei lá no começo dos anos 2000. Eu trabalhava em agência de publicidade, aí fiquei uma época sem trabalho, estava desempregada e acabei, através de uma amiga, indo trabalhar em uma agência super legal. E nessa agência eu conheci alguns músicos. E eu sempre gostei de música, eu sou criada numa família bastante musical. Apesar de não, meus pais não eram músicos, meu pai ele tocava violão, ele tocava alguns instrumentos, tocava acordeon. E ele de alguma maneira me incentivava, sabe, a ir para a área da música. Eu lembro que quando eu era criança ele me deu um cavaquinho e eu vivia o dia inteiro com aquele brinquedo pela casa toda, mas eu sou dos bastidores. A música sempre esteve presente na minha vida, é super importante. Então a minha maior experiência em produção cultural é realmente com a música. Eu tenho uma produtora cultural chamada Casa do Batuque Produções. Casa do Batuque Produções, no começo dos anos 2000, como eu falei anteriormente, eu trabalhava em uma agência, conheci alguns músicos e, paralelo a esse trabalho, eu fazia dança afro e tinha feito um evento super legal numa casa de comida africana, que se chamava Gamelas, ficava na Cardeal Arco Verde, em Pinheiros, e assim, sem nenhuma, sabe, sem pensar direito no que eu estava fazendo, não era nenhuma intenção ser profissional na área, mas era para ajudar uma amiga, a dona do restaurante, a gerente do restaurante, Dona Augusta, ela não tinha, chamava Gamelas o restaurante. Ela precisava de um apoio, alguém ali que ajudasse ela a melhorar as vendas, apesar de que na época a gente era o único restaurante africano que tinha em São Paulo. Ela tinha poucos clientes, as pessoas que iam voltavam, assim, mas era uma coisa um pouco tímida. E aí eu tive a ideia de juntar meus amigos da dança afro. A minha irmã, ela era diretora no Circo Escola, ela levou o grupo de capoeira dela, eu levei meu grupo de dança afro, uma amiga fez uma apresentação teatral, então um aqui, outro ali, aí a gente fez uma noite que eu chamei de Noite de Cultura Afro. E foi um sucesso, foi ótimo. E nesse acabou tendo uma outra edição, saiu no jornal, assim, e foi tão despretensioso da nossa parte, né, minha e das pessoas que me ajudaram, e deu certo. E aí eu vi que isso é a produção cultural já, né? Ali naquele começo tinha uma ideia ali. Mas eu queria trabalhar em agência, eu achava que publicitário tinha que trabalhar em agência e achava que era só isso. E aí o que aconteceu foi que nesse dia, no primeiro encontro, o Theo Werneck, que é músico, que é ator, é DJ, é uma pessoa maravilhosa, ele estava lá, ele foi assistir o meu projeto e depois entrou em contato comigo, o irmão dele, porque os dois, eles tinham um grupo chamado Caboclada, que tinha ganhado um prêmio da MTV, e aí eles me convidaram para fazer a produção da Caboclada. E eu aceitei o desafio, né? Que eu gosto dessas coisas, tá? Adoro ser desafiada. E aí foi a primeira banda que eu produzi.
a Caboclada, a gente trabalhou muitos anos, até hoje trabalho de vez em quando com o Theo Werneck, que é um irmão querido. E a Caboclada, nós fizemos editais, nós fizemos, na época tinha os céus, que eram como as casas de cultura. Os céus ainda existem, só que não tem mais a programação de música como tinha naquela época. Nós fizemos um circuito muito legal, viajando pelo Brasil, porque nós fomos para a Caixa Cultural do Rio de Janeiro, nós fizemos SESC, fizemos muitas coisas juntos. Foi uma época bastante produtiva e uma experiência que eu adquiri. Depois disso, eu trabalhei com o Clube do Balanço durante 10 anos. Fui produtora exclusiva deles, uma experiência assim, com um grupo grande, viajamos para Berlim na Copa da Cultura, então o aprendizado foi bastante grande com o Clube do Balanço. O Matoli, que é o líder da banda, ele chegou a ser meu sócio e foi com ele que eu abri a Casa do Batuque Produções, que hoje é só minha, já há bastante tempo, desde 2008, que a Casa do Batuque é dirigida por mim, sem sócios. Eu tive sócios, em parceria com outros produtores, a gente não faz nada sozinho, né? E aprendi muito, assim. Então, o que eu quero passar hoje para vocês é as experiências que eu acho importante para quem quer entrar nessa área de produção cultural. Então, falei um pouco da minha carreira, né, do como eu comecei. Hoje em dia, a Casa do Batuque Produções é uma produtora que trabalha com muitos artistas independentes. Eu tenho um cast grande, bem diverso, que eu acho importante a gente poder atender as curadorias, os programadores dos locais de cultura com o máximo de trabalho que você puder oferecer, com a diversidade maior. Isso torna tudo mais produtivo para quem quer trabalhar nessa área. Né? Você ter um casting diversificado, alguém vai te pedir uma coisa, você tem. Né? Você pode oferecer mais de um. Se aquele músico, né, aquele grupo não puder fazer um trabalho, mas eu tenho outro aqui que também é tão bom quanto. Então, isso é importante. Para mim, é primordial trabalhar com tanta gente e gente boa. Sou cercada de artistas maravilhosos. Bom, vamos iniciar falando desse processo da escolha do casting, porque tudo começa com quem você vai trabalhar. Eu costumo trabalhar com quem eu admiro, porque como é que eu vou vender um produto que eu não confio? Não dá, né? Então não é o gostar da pessoa, né? É importante, claro, né? Você ter uma boa relação pessoal, mas você saber que aquela pessoa está te oferecendo um trabalho de qualidade. E como é que você averigua isso? Então, quando alguém entra em contato comigo, ou eu vou atrás dessa pessoa para a gente poder fazer alguma coisa juntos, eu pesquiso antes. Eu peço para ela me mandar o material, links, principalmente se você tiver imagens, né, das pessoas, das apresentações, do trabalho de estúdio, que seja, para poder ver, ouvir, né, e que isso seja apresentado com qualidade, porque senão você depois encontra. Eu já recebi material muito ruim, sabe, às vezes das pessoas, e aí eu aviso, falo, olha, precisa melhorar um pouco a qualidade disso aqui. Não, eu sei que os tempos estão difíceis, nem todo mundo pode gravar num estúdio, pode colocar ali uma verba, né, para fazer isso, mas às vezes a gente faz de forma caseira e dá certo, sabe? Assim, você procurar gravar num lugar onde tem uma boa iluminação, onde a acústica seja razoável, isso é importante. As fotografias também, não precisa ser tirado por um profissional, mas que tenha uma boa qualidade, porque quando a gente manda isso para o contratante, uma das primeiras coisas que eles pedem é que o material seja em boa resolução, né? Então eles querem que o produto seja bom. E então esse material é importantíssimo, né? Você faz esse material, me manda, a gente recebe, a gente olha com carinho, dá aquela dica. O release o que é? O release é um texto, né, em PDF normalmente, onde tem o histórico do artista, onde ele conta sobre a sua carreira, o que ele é,
como ele começou, o que ele está apresentando. Isso é super importante, você conhecer, saber os lugares onde ele já se apresentou, é, e você ter uma base do que é o trabalho daquele artista. Então, o release é isso, é um portfólio. Às vezes ele é um pouco maior, mas não precisa ser nada muito grande. Se você, a menos que você já tenha, claro, um portfólio bom, é legal, você pode mandar ele completinho. Mas se alguém em início de carreira, o importante é que esse artista mande de uma maneira em que esteja bem escrito. Gente, às vezes eu recebo coisa com erro de português, sabe? Então, fazer uma revisão do texto, colocar o link ali onde que ele acha que é o melhor, né? Porque às vezes tem vários vídeos, aí ele pode selecionar alguns e mandar para a gente ter uma boa impressão. Isso é primordial para o trabalho, né? Então isso é muito essencial. Então o artista me manda esse tipo de material, aí a gente escuta, a gente seleciona, a gente dá as impressões, ajuda no que for preciso. Às vezes, será, eu quero tirar uma foto. Você tem algum profissional para indicar? Aí indica um fotógrafo que seja ali, né, do nosso meio, que a gente conheça, que seja bom, e fazer uma boa apresentação do trabalho. Então, é assim que eu começo a escolher o meu casting artístico, através do material que esse profissional vai me mandar. A partir do momento em que eu tenho esse material, a gente vai, como produtor, tentar divulgar o trabalho desse artista para, consequentemente, ter uma venda, conseguir incluí-lo em algum espaço de cultura, em algum circuito, em algum local onde ele possa fazer a apresentação e ser remunerado. Então, eu costumo, eu tenho, como eu trabalho já há bastante tempo na área, desde o começo dos anos 2000, como eu falei, então é claro que eu já sei os caminhos das pedras, né? Mas para quem está começando, você vai ligar, por exemplo, você quer saber quem é o programador de música de tal unidade do SESC, de tal casa de cultura, de qual teatro, de qualquer espaço, você vai telefonar, você liga, né? Pesquisa no Google o telefone daquele local, você deve falar, olha, eu sou produtor, se apresenta, eu gostaria de saber quem é o responsável pela área de música, ou pela área de artes visuais, né, de qual seja o ramo de produção cultural que você está, que decidiu que vai trabalhar. E aí eles vão te passar o telefone, o e-mail dessa pessoa, você vai fazendo uma planilha onde você vai colocar os nomes das pessoas, o telefone, você vai salvar na sua pasta de contatos, ali dos seus e-mails. E aí você vai ter o material que esse artista te mandou e aí você vai mandar para ele. Você não você pode mandar um e-mail aberto dizendo olá, bom dia, boa tarde. Eu sou Cida Gonçalves, eu gostaria de te apresentar tal artista. Aqui vão os links dele e anexo o release e alguma foto. Uma coisa assim. Você pode mandar para cada pessoa, se você já tiver uma listinha, você pode mandar com cópia oculta. Mas é mais simpático você mandar separadamente, você falar com aquela pessoa, né? Para ela perceber que ela sabe com quem ela está a quem ela está se dirigindo. É mais educado, é mais simpático. Mas isso não. Mas quando você quiser mandar também para um número maior assim de e-mails, desde que você deixe oculto, que não precisa mandar aberto o e-mail de todo mundo, e você faça um e-mail simpático, educado, também é válido. Não é uma regra ter que mandar individual. Mas é só você analisar cada caso, porque também você não vai mandar, por exemplo, tem alguma unidade, digamos assim, de algum centro cultural, de algum SESC ou de qualquer outro lugar, que trabalha com instrumental. Então você não vai mandar para aquele local um show onde seja de vocal, né? Seja de música, diferente do instrumental. Então você vai mandar em separado. Então é só você analisar direitinho. Às vezes um projeto você sabe que determinado local não vai ter uma verba melhor para esse projeto que requer um custo maior. Aí você vai mandar para aquele local e separado, né? Então é uma questão de você
analisar direitinho para quem que eu estou mandando isso, quem é que vai receber, se tem a ver com essa proposta que eu estou enviando. Então, são coisas que você tem que parar e analisar, né? Não mandar direitinho em conformidade. A partir do momento em que você teve o retorno desse local, onde você mandou o seu mailing direitinho, uma media kit bonitinha, o portfólio do artista, onde a pessoa já analisou, opa, tive uma resposta aqui, positiva. Olha, eles costumam pedir para você enviar uma proposta de valor. Raramente costumam já mandando, olha, eu gostaria de fechar e o valor é tal. Não, eles vão perguntar para você quanto que você quer vender aquele show, quanto custa. Aí você vai ter uma planilha de custos, onde você vai colocar. Eu normalmente converso com os artistas quando a gente fecha uma parceria, onde eu quero saber, olha, qual seria o valor assim ideal para vocês receberem. Porque é diferente você pagar uma dupla, você pagar um quinteto, ou você pagar um grupo grande. Eu trabalho, por exemplo, com Samba de Roda Nega Duda, que são no mínimo 8 pessoas. Tem outras, uma única, por exemplo, também, que são 10, 12 artistas. Então, você já tem que ter um custo que seja adequado. Você vai cobrar um valor que você possa deixar aqueles artistas satisfeitos. Não vender. E é uma coisa muito importante, por exemplo, quando a gente fecha com um núcleo, um lugar onde, um Sesc, por exemplo, que tem várias unidades, você vendeu um show por 10 mil. Aí você não vai vender para uma outra unidade do mesmo Sesc por 5 mil. Não pode, porque as unidades conversam entre si, eles sabem que você, se você fez ali 5 mil, por que aqui é 10? A menos que você feche aqui em São Paulo, os artistas são daqui de São Paulo, por 5 mil. Aí você vai fechar em Bauru, que é acima de 300 quilômetros, por um valor maior, é claro. Por quê? Porque você vai ter que inserir na sua planilha o custo do transporte, da alimentação e tudo mais. Então, tem despesas a mais. Então, é óbvio que você vai ter que fazer uma planilha, um custo diferente. E isso também, os coordenadores de programação dessas unidades, eles vão entender, porque você vai mandar um orçamento aberto, onde vai ter os valores acordados direitinho ali, de quanto que você vai gastar e é justificável a partir disso que você está cobrando a mais do que uma outra unidade da mesma cidade onde os artistas e você moram. Então, nessa planilha você vai ter que colocar o custo do cachê do artista, o custo do ECAD, que eu vou explicar daqui a pouquinho um pouco melhor. Você vai ter que colocar o custo do imposto, que é o INSS, se acaso o show for feito fora da cidade onde que você mora. Então, né, você vai emitir a nota fiscal e aí tem esse custo. É um percentual onde o seu contador vai poder te explicar. Normalmente varia entre 2% e 3,5%. Você vai ter o custo da sua nota fiscal. A nota fiscal de MEI é diferente de uma nota fiscal de uma ME. A minha empresa é limitada ME. Então, eu pago mais ou menos entre 11% e 13% de imposto. A nota do MEI é bem menor o valor, se não me engano é 6% mais ou menos. Eu nunca fui MEI, então eu não sei dizer exatamente o custo. Mas você vai ter que colocar na sua planilha ali o percentual da sua nota fiscal, porque você vai emitir a nota e você vai ter que pagar esse imposto. Então, isso é primordial. O ECAD, ele se refere aos direitos, é o órgão que calcula o custo dos direitos autorais. Se você está vendendo um artista, fazendo um show para um artista que não vai cantar músicas autorais, e ele vai pagar o valor do ECAD. O ECAD ele costuma cobrar 10% sobre o valor do cachê. Então, digamos que você vai fazer um show de 5 mil reais. E aí, como que é dividido isso? 50% de cachê, 50% de produção. Então, 50% de 5 mil, 2.500. 10% de 2.500, 250 reais. É esse valor que você vai pagar para o ECAD.
E aí o ECAD, você entra dentro do site do ECAD, existem lá formulários. São dois formulários que você tem que preencher. É um que é o roteiro musical e o outro que vai com os dados do show, onde você vai discriminar ali, vai preencher o local onde vai ser realizado o show, a data, tudo direitinho. Você vai preencher. O roteiro musical você vai colocar as músicas e os autores, tá? Existem casos que você não paga o ECAD, mas você tem que mandar de qualquer maneira o formulário, né? Se o local onde você vai apresentar o show exige o pagamento do ECAD, porque às vezes fica por conta do contratante, mas a maioria dos lugares que eu pelo menos trabalho, nós é que somos responsáveis pelo ECAD, então você já tem que prever isso na sua planilha. Tá vendo como é importante a planilha? Eu posso até mandar para vocês que estão assistindo depois um modelo da planilha. Eu vou deixar o meu e-mail aqui, que é casadobatuque@gmail.com. Aí, se você quiser que eu te mande o modelo da planilha, eu mando. Mando o formulário do ECAD também, para você ter uma ideia, se acaso você tiver alguma dificuldade em encontrar isso lá no site do ECAD. Mas é muito, muito simples. Só entrar lá, vai ter uma parte onde vai estar escrito formulários. E você pode ligar para o ECAD. Cada cidade tem um ECAD responsável, né? O de São Paulo aqui fica na Avenida Paulista e tem as cidades do interior, eles têm uma região onde tem. É só você pesquisar, você liga, você pergunta, eles vão te explicar direitinho como é feito o cálculo para ser cobrado. Então, eu falei da questão de liberação. Digamos que você vai vender um show onde o artista canta músicas próprias. Ele pode fazer a liberação dos direitos, ele pode não querer receber esse valor. Então, ele não vai pagar também, né? Então, tem um formulário onde você faz a liberação dos direitos autorais. Se o artista tem as músicas registradas em algum órgão, tipo Abramos, UBC, esses órgãos, aí é para eles que você vai mandar, não vai mandar direto para o ECAD. Você manda a lista das músicas, eles têm um formulário próprio, aí você manda para eles é, é, preenche o formulário e aí eles vão mandar para o ECAD, entendeu? E aí eles vão mandar para você a resposta. Quando você faz um show onde as músicas são de domínio público, por exemplo, são músicas antigas, tem por exemplo, músicas da Clementina de Jesus, músicas onde os artistas os compositores já morreram há um tempo atrás. Eu não lembro exatamente agora, gente, a partir de que momento, de que época, de que ano e que isso é considerado como domínio público. Mas é muito simples, é só você fazer a pesquisa da música que o artista vai cantar e aí você vai descobrir se é de domínio público. Se for domínio público, não é pago, ok? Então, existe isso. O artista pode ou liberar, se são composições autorais, ou se é domínio público, nesse caso não se paga o ICAD. Mas mesmo assim, você tem que mandar os formulários e explicar ali, através desses documentos, que isso são, as músicas que serão apresentadas são de domínio público. Sempre agir com a verdade, passar realmente, né, o que vai ser apresentado. Porque senão eles descobrem, eles podem ver o vídeo, ou pode ter algum fiscal no dia, então não vale a pena, né? Então eu sempre prezo por fazer as coisas da melhor maneira possível, mais clara, de forma ética. O profissional de produção cultural, ele precisa ser ético. A planilha, por exemplo, né? Você, dos custos, fazer tudo direitinho, apresentar da melhor maneira isso para o artista e para você, que o combinado, como dizem, o combinado não sai caro. Então, se você quer, eu, por exemplo, e acho que a maioria dos produtores, eles trabalham com um percentual. Eu recebo 20% sobre o valor do cachê, né, do contrato, 20% esse é o meu valor de comissão. O restante é distribuído ali da maneira que você combinou com o artista, os técnicos de som, que são os profissionais que
que você vai trabalhar, dependendo do local, você tem que contratar técnico, você pode contratar um hold. O hold é como se fosse o diretor de palco e a pessoa que vai dar aquele apoio, aquela força em todos os sentidos, ali ajuda na montagem, um profissional super importante. Ele tem conhecimentos técnicos, ele ajuda a fazer aquele cronograma da passagem de som, que daqui a pouco eu vou explicar melhor. Então, primeiro, essa parte da planilha. A planilha está pronta? Você vai mandar um orçamento aberto também, não precisa ser essa mesma planilha, para o seu contratante, ou então passar para ele da maneira que ele solicitou ali, olha, o custo é esse, e inclui nota fiscal, inclui o cachê do artista e do produtor. Manda isso. Não inclui, se for o caso, você explica ali, né, rider técnico, porque isso é a locação do som. A menos que você esteja fazendo um edital, por exemplo, você foi premiado, né, em um edital, aí você recebeu um valor X. A esse valor você tem que fazer toda a produção, inclusive contratação de som e de luz. Agora, se for um lugar onde esse tipo de equipamento o local já possui, aí você não coloca isso na planilha. A partir do momento que você acertou o valor, tá tudo certo, vai ser feito um contrato. Eu costumo trabalhar sempre com o contrato. Eu acho primordial, porque é uma garantia não só para você como artista, né, mas também para quem é o produtor, né? É importante que as pessoas saibam quanto que vai ser pago, quanto que vai ser remunerado. Então é super importante que exista isso e a gente não pode esquecer nenhum detalhe. Então a planilha está pronta, fechou o valor e foi marcado o show. O show é daqui a um mês. Aí nesse mês você vai mandar para o local o rider técnico e o mapa de palco, que são as especificações técnicas do show. Quem vai cuidar disso, se você não tem experiência nisso, é um técnico que você pode contratar e pedir para ele fazer para você o mapa, o rider. Aí você vai me mandar, mandar para a gente que é o produtor, e eu vou mandar isso para o local onde o show vai ser realizado. O local vai receber, eles vão falar, olha, a gente tem tudo isso aqui. Se não, eles falam, olha, o nosso contra rider é esse, né? Atende a vocês, porque às vezes a gente especifica no rider alguns equipamentos e eles têm equipamentos similares, e aí tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas é preciso saber se tem tudo. Alguns locais que a gente faz, que tem uma verba menor, eles têm alguns polos culturais, eles têm um rider muito pequeno. E aí a gente tem que combinar com o técnico, a empresa de som que a gente vai levar o técnico, para que eles levem alguns equipamentos sobressalentes. Então a gente como produtor, a gente precisa sempre ter esse cuidado, sabe? E se isso não está no orçamento, normalmente eu mesma costumo bancar, porque é, faço uma caixinha ali, sabe, para poder atender todo mundo bem. E aí a gente paga um pouco mais para esse técnico, ele leva o equipamento que falta, né? E a gente faz o show da melhor maneira. O produtor tem que estar preparado para tudo. Principalmente nessa época que teve a pandemia, e estamos ainda, né? As coisas mudaram. Então, por exemplo, essa questão do camarim, tem locais em que você tem que levar água, você não pode levar alimentos expostos e tudo mais. Mas já vou entrar nessa parte da produção daqui a pouco. Então, fechou a planilha, fechou a data do show, você mandou o mapa de palco, você mandou o rider, aí você vai combinar com o técnico do local, onde o show vai ser realizado, qual é o horário da passagem de som. Sabendo qual é o horário, normalmente são umas 4 horas antes do show. Aí você manda para sua equipe. Você faz um cronograma e avisa a sua equipe toda. Os músicos, o hold, o técnico, o produtor, eu falo o assistente de produção. Hoje em dia, eu tenho parceiros que fazem para mim a produção local, porque eu não consigo, não dou conta de ir em todos os locais onde tem show.
porque tem uma demanda grande, né? Dependendo do mês. E a exaustão também, porque eu trabalho aqui, eu tenho um home office, aqui onde vocês estão vendo, e eu fico aqui de segunda a sexta, às vezes sábado, às vezes domingo, trabalhando. E aí, é, então eu tenho parceiros e parceiras onde eu contrato, terceirizo, pago um valor para esse assistente ir para lá e fazer para mim a produção. Eu gosto de acompanhar, gosto de assistir os shows, mas nem todos é possível que a gente vá. Então, a partir do dia em que está combinadinho isso, chegou o dia do show, onde as pessoas, a gente espera que as pessoas vão assistir, que os artistas vão ficar felizes em poder tocar presencialmente novamente. E aí você já acordou, por exemplo, a respeito do camarim. O que vai ter nesse camarim? Gente, é muito importante. Por exemplo, eu falei para vocês que eu trabalho com cultura popular. Eles têm um figurino grande, não dá para sair montado, né? Com aquele, com aquele figurino. Então, é, às vezes, dependendo do local, eu contrato uma van, um transporte, onde vai num ponto fixo, porque a van, gente, os motoristas da van, a empresa, eles não vão ficar passando de casa em casa. Então é importante que a gente faça um acordo onde a pessoa vai ter que combinar um ponto fixo, um único ponto, a menos que assim seja muito perto da casa de outro, mas ainda mais se for perto também, não faz sentido, sabe? Para ser sincera, é melhor que seja num ponto fixo, tá? Vocês marcaram naquele ponto, os músicos estarão lá naquele local, aí saiu com a van, chegou lá tudo bonitinho, levou o figurino, aí pendura, né? Verifica se tem as araras para pendurar. Tem uma mesa para passar roupa, tem ferro, que às vezes chega amassado, precisa passar. Então isso a gente tem que ver tudo antes. Ligar para o lugar, perguntar quantos camarins são, porque às vezes é um grupo grande que tem mulheres e tem homens, elas não querem trocar na frente deles, né? Ninguém é obrigado a isso. Então pode fazer, colocar em camarins separados, ou então deixar juntos, mas que tenha um espaço onde possa trocar de roupa em privacidade. Água. Às vezes a gente tem que comprar água e levar, porque o lugar às vezes não oferece nem água. A gente tem que levar às vezes. E comida, vai ter comida? Eles vão ficar muito tempo lá? Gente, se vai ficar muito tempo lá e não vão oferecer comida, cabe a nós, de novo, produtores, comprarmos o alimento. Ou então, separar um valor, principalmente quando é a viagem, né? A diária de alimentação, sabe? Vai ser um bate-volta, R$ 50 para cada um, para poder comer direitinho, no mínimo, sabe? Vai dormir no local, o dobro daquilo, né? E então, quando o show é fora de São Paulo, tem que combinar sobre a hospedagem, sobre a alimentação, tudo direitinho. Saber se a van que você, o transporte, ou o ônibus, o que seja, que você contratou, se você tem que arcar também com as despesas do motorista. Normalmente, a hospedagem fica por conta da gente, do motorista e de todos, mas o motorista também. E então, isso você já tem que reservar, além do local para a sua equipe toda, também do motorista. Alimentação, normalmente do valor que você já está pagando ali para esse transporte, já inclui o do motorista. Aí você não se preocupa com isso, mas pergunte antes. Pergunte antes. Eu trabalho há muito tempo com uma empresa. Eu sou dessas, assim, sabe? Eu criei confiança, eu fico com eles para sempre. E faz muito tempo que eu trabalho com a mesma empresa e eu gosto muito. Então eu já tenho meus acordos ali com eles. E é uma questão também de segurança, porque eu sei que é uma empresa que nunca, gente, nesses anos todos, nunca teve um acidente sequer, graças a Deus. Não teve assalto, não teve nada. Sabe? Esses motoristas são bons, atenciosos, cuidadosos. Então, você encontrou uma empresa dessa, fique para sempre, cuida ali, sabe? Tá bom, né? Mantenha. Então é isso que eu costumo fazer. Então no dia você vai verificar se está tudo certo no camarim, passagem de som, tá tudo ok, o contrato você já assinou, né? Se falta alguma coisa da documentação, vai lá, conversa com o pessoal da contratação para ver se está tudo certinho. Normalmente tem autorização de imagens para os músicos assinarem,
aí já aproveita, pega a assinatura dos músicos. Mas antes de ir, é melhor deixar tudo isso já acertadinho, tá bom? Então depende muito do local onde a gente escolhe para trabalhar. A gente não pode trabalhar num lugar onde não tem confiança. Não vou fechar num lugar onde eu não fiz contrato. Eu não trabalho sem contrato, né? Então eu acho isso importante, é um respaldo que a gente tem. O show tá fechado, tá prontinho, deu tudo certo, terminou o show, ok. Nunca se esqueça de agradecer, pedir para os músicos agradecerem no palco o local onde a apresentação foi feita, agradecerem aos técnicos do local e ao nosso técnico, se for o caso, agradecer ao público, principalmente, que foi ali assistir, ser grato, né? E se eles quiserem também agradecer a gente que fechou o show, nossa produção, né? A gente adora ali que tá ali, a gente gosta, viu? Quando vocês agradecem. Então é muito importante que isso seja feito. A partir do momento em que o show está realizado, você vai fazer a pós-produção. O que é a pós-produção? Você vai, foi acordado no contrato quando o pagamento vai ser feito. Então fica atento, emite a nota fiscal quando eles mandarem, emitiu a nota fiscal, chegou o dia do pagamento. Eu costumo já ter cadastrado as contas, atualmente a gente usa o Pix, que é mais fácil, né? Porque o Pix você não paga uma tarifa, uma taxa para o banco. Se bem que para conta jurídica a gente paga sim, tem gente que não sabe disso, mas conta jurídica paga Pix, paga menos, mas paga. Os bancos todos cobram Pix de conta jurídica. Só que ao invés de você pagar, por exemplo, uma tarifa de 15, você vai pagar 9. É um pouco menos. Dependendo do valor, é quanto eles vão cobrar. Quanto mais alto o valor que você faz de transferência, maior é um valor que eles cobram. Mas mesmo assim é mais barato do que você pagar direto fazendo DOC ou TED. Então eu faço Pix. Peço para eles isso e assim eu fecho. Terminou isso, você vai pagar exatamente o valor que tinha sido acordado entre as partes. Você manda um comprovante do pagamento. Olha, manda um e-mail, olha aqui. Eu, aliás, quando eu fecho com os artistas, eu mando e-mail para eles, né, gente? Não é verdade? Eu mando um e-mail falando, olha, informações sobre o show, dia tal, local, eu mando endereço, eu mando o valor que a gente combinou. Porque aí depois fala, ai, Cida, a gente não combinou esse valor. Combinamos sim, olha, o valor tá aqui. Mas nunca aconteceu, tá? Meus artistas são muito legais. Então eu mando para eles o valor direitinho e o comprovante. E aí tá tudo certo. Vamos para a próxima, vamos continuar. Paralelo a isso, estamos ali vendendo, trabalhando, né? Que ninguém nasceu rico aqui. Gente, terminando isso, a venda, né? Você. Então, assim, eu acho que essa é a parte mais importante, né? Você continuar sempre a manter essa dinâmica diária. Eu, por exemplo, como eu trabalho com muitos artistas, eu costumo mandar a cada semana pro meu mailing, para os meus contatos, artistas diferentes. E eu tenho também um e-mail padrão que eu fiz onde eu coloco meu portfólio. Aí eu mando para os contratantes, né? Os pretensos contratantes. Assim, oi, boa tarde, tudo bem? Estou mandando para você. Você conhece a Casa do Batuque Produções? Nós trabalhamos com um elenco fantástico. Temos artistas do tango ao samba, do jazz ao forró, temos de tudo. E aí eu falo para eles darem uma olhada nos meus links, né? Eu mando o link do Instagram, do meu Facebook e convido eles a visitarem a minha página e anexo eu mando o portfólio atualizado. Estou sempre atualizando, porque às vezes você não está mais trabalhando com um artista, ou então o artista está fora, está viajando, não adianta você mandar aquele material dele. E aí eu mando ali a fotinha do artista, o link dele, os melhores links do artista, tudo direitinho, bonitinho, chamando a atenção assim,
uma produção gráfica bastante interessante, sabe? Isso é muito importante, gente. Então, eu sugiro que vocês façam sempre um material que chame a atenção, que seja bonito aos olhos das pessoas, entendeu? É muito importante. Bom, gente, a gente está quase finalizando e eu queria dar algumas dicas para vocês. Durante a pandemia, eu aprendi algumas lições e uma delas foi a escrever editais. Eu já fazia, já tinha feito alguns, mas, gente, eu diria que eu me aperfeiçoei em editais. É muito importante, porque foram eles que salvaram. Primeiro veio a Lei Aldir Blanc, depois os PROACs, e eu consegui fazer projetos maravilhosos. Eu estou fazendo, por exemplo, Fomento à Música. Meu projeto foi selecionado em primeiro lugar. É uma honra, eu falo isso assim com muito orgulho e muita gratidão, principalmente, sabe? Então, fiquem de olho nas oportunidades que aparecem. Os editais estão aí para salvar a gente. Por exemplo, esse aqui, esse edital maravilhoso, esse 39, que eu e outros e muitos outros produtores tiveram essa tábua de salvação. Maravilhoso, né, gente? Então, fiquem atentos às oportunidades. Não sabe escrever edital? Procure quem sabe, peça dicas. Eu posso ajudar também, perguntem para mim, sabe? Eu tenho feito assim, eu tenho alguns artistas que eu trabalho há muito tempo e aí nós já temos alguns projetos prontos, a gente só dá uma atualizada. Outros artistas do meu casting, eles me chamam para escrever um projeto para eles, eu cobro por isso, a gente tem que cobrar, né? Porque projeto é uma coisa que demanda tempo e muito esforço. Não é uma coisa para você escrever de um dia para o outro, sabe? E você tem que saber o que você está fazendo, né? Valorizar aquele produto. Então, às vezes eu faço um projeto do nada e aí eu cobro do artista. Ou então, se o projeto está pronto, eles pedem para eu fazer a inscrição em meu nome, em nome da minha empresa, porque eu tenho um bom portfólio, modéstia à parte, e aí isso vai ajudar ao projeto a ser valorizado e, consequentemente, ser selecionado. Então, eu faço esses projetos, mas eu digo para vocês com sinceridade, eu aperfeiçoei isso durante a pandemia e eu estou fazendo alguns projetos que foram selecionados. Então, fiquem atentos aos editais que estão abrindo. Tem edital que abre todo ano, por exemplo, Natura, né, a Funarte, Proac, às vezes, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a essas oportunidades. Entre nos sites do PROAC, das leis de incentivo, do governo, das secretarias de cultura da sua cidade, do seu estado. Preste atenção às oportunidades e valorize elas da melhor maneira que você puder. Eu espero que esse projeto aqui, né, que essa minha fala, vá de encontro ao que vocês procuram, ao que vocês gostariam de entender. São, como eu falei, são os princípios básicos. Para falar de produção cultural integralmente, teria que ser algo com mais tempo, com mais demanda. Mas aqui eu dei as principais informações para você que está entrando nessa área de produção cultural. Então, eu espero que tenha sido útil e eu agradeço intensamente a todos vocês que estão aqui assistindo. E vão lá, né? Como eu falei, tem a Casa do Batuque Produções, que é a minha produtora, tem Instagram, tem Facebook. E eu espero que vocês sejam muito felizes nessa área. Eu adoro, adoro. Agradeço aos meus ancestrais, à minha família, aos amigos, às pessoas que me incentivaram a estar aqui hoje. Eu sou muito grata. E hoje é um dia muito especial para mim. Eu estou gravando essa live no dia do aniversário, que seria aniversário da minha mãe. Minha mãe faleceu, minha mãe fazia aniversário no dia 28 de junho, ela faleceu em 2009 e eu dedico este momento a ela, Dona Cida. Então, mais uma vez eu quero agradecer ao Fomento Direto a Profissionais do Setor Cultural Criativo, à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Muito obrigada a todos, a todos. Até uma próxima oportunidade.